Fala galera, tudo bem? Foram 3 dias completamente malucos no futebol europeu. Tem 3 vídeos aqui nos últimos dias tentando atualizar um pouco, na verdade os de domingo e segunda, dando mais o contexto do que estava acontecendo, o de ontem, né, o de terça-feira, falando mais a minha opinião sobre a Superliga como um todo, e o fato é que na terça-feira, durante a tarde, noite na Europa, a Superliga desmoronou. Então a ideia da Superliga não é que tenha desaparecido, que tenha morrido aqui, mas esse formato da Superliga já era com a saída de vários dos clubes, então agora é só basicamente uma questão de tempo para que todo mundo saia. A própria Superliga já se manifestou, né, como instituição, uma nova liga, falando sobre o término das atividades atuais, esperadas, e sobre uma necessidade de mudança de rota. E aí é que eu acho que é importante a gente abordar esse tema aqui, para ir para alguns dos desdobramentos e também tomar cuidado com uma forma um pouco ingênua de olhar para vários dos capítulos aqui. Em primeiro lugar, era óbvio que a Superliga, da forma como foi apresentada, não poderia ir para frente. Ela tinha falhas graves, e foi em cima disso que eu falei ontem que era contra a Superliga, por uma questão básica ali da forma como os 12 se colocaram como os guardiões do futebol, como os mais importantes, e da forma como o torneio ficava completamente à parte de qualquer sistema que garantisse a possibilidade de classificação, de acesso, ou de rebaixamento, ou de conquistar a vaga a partir do desempenho dentro de campo. Então, esses eram problemas muito óbvios da estrutura que foi apresentada. Então aí a gente tem que entender que foi importante sim a participação, a manifestação de cada uma das partes. Então a gente viu uma rejeição muito grande por parte dos clubes, não só os menores, entre aspas, mas também de clubes importantes de outras ligas se manifestando de forma contrária, as ligas e federações e as confederações e FIFA, e até aí era esperado também. Então é natural que quem detém o poder tenha o interesse de manter o poder. Então era natural que um processo, uma ideia de uma ruptura incomodasse. Então essa rejeição já era esperada. Mas essa rejeição também veio por parte dos jogadores, que são peças fundamentais em toda a estrutura do futebol, e dos torcedores. E acho que aí tem um lado muito legal de ver, que foi o lado da manifestação e da sensação, do sentimento de poder da união de várias dessas partes. Com algum limite aqui na forma que eu vou encarar, pelo menos, interpretar como vitória deles. Aliás, eu tenho até um certo cuidado na questão de tratar como vitória. Eu acho que o que aconteceu foi evitar uma aberração de um formato que tinha sido apresentado. Ainda acho que esse é um caminho inevitável e que vai continuar sendo debatido de outras formas, talvez mais razoáveis, mas que não deixa de acontecer ou não deixa de existir esse debate se a estrutura do futebol for mantida do jeito que está. Então a gente também não pode entender como uma vitória olhando para UEFA, olhando para a FIFA, como se essas fossem as verdadeiras defensoras do lado positivo do futebol e que estão fazendo sempre o bem pelo futebol e tudo mais. Então aí eu acho que tem um ponto importante da gente colocar um freio até na tentativa de comemorar o fato. Acho que a queda da Superliga, sim, foi uma boa notícia, mas a gente precisa entender que além da pressão dos torcedores, teve também uma movimentação muito importante nos bastidores, né? Então, por exemplo, o Guardian da Inglaterra fala sobre o efeito, a influência da pressão por parte de FA, Federação Inglesa, e governo inglês, em relação à saída dos ingleses. E foi a saída dos ingleses que acabou rompendo completamente a ideia. Porque, como eu falava ontem, né, a Superliga se apresentou como uma tentativa de reunir os clubes mais poderosos, mais ricos do futebol europeu. Ela prometia ter 15 membros fixos. Ela é anunciada com 12 fundadores. No dia seguinte, todas as outras principais opções que poderiam compor esses 15, esses 3 restantes, já tinham se manifestado contra. As opções foram diminuindo, o poder foi diminuindo, então o peso da Superliga foi se esvaziando com o passar dos minutos e das horas também. Então aí já tinha uma questão. Quando os ingleses saem, era evidente que ali acabava qualquer ideia de Superliga, porque não daria para se sustentar tendo os 3 times da Espanha e os 3 times da Itália. Numericamente, a Inglaterra, além do peso dos clubes da Premier League, numericamente eles eram fundamentais para qualquer ideia sair do papel. Mas por que eles saíram? Será que foi só por pressão dos torcedores? Acho que foi muito legal a forma como os torcedores se manifestaram, a forma como os torcedores entenderam que
o espírito do jogo vai além de você buscar qualquer forma de tirar vantagem só para o seu clube. Aí eu acho que tem uma mensagem legal, porque os torcedores poderiam olhar para o próprio clube e falar: pô, meu clube vai ficar mais rico do que já é, a distância vai ser maior, meu clube vai sobrar dentro das competições em relação aos outros, porque num primeiro momento a ideia não era romper completamente com as ligas nacionais, por exemplo. Mas os torcedores não entenderam assim, os torcedores entenderam que aquele formato feria o espírito básico do jogo, que é a possibilidade de todo mundo competir, de todo mundo chegar, mesmo que seja improvável, que seja desigual, do clube poder sonhar e poder chegar à principal competição continental, à principal competição de clubes. Então eu acho que tem uma mensagem legal dos torcedores. Mas a gente não pode ignorar que por trás disso tem a FA prometendo, ameaçando, alertando os clubes que poderia sim banir os clubes das competições nacionais, uma ameaça que já tinha sido feita pela UEFA, pela FIFA, mas a FA levou isso à frente e tinha o apoio do governo, que desde o início teve o Boris Johnson abraçando um pouco essa ideia da proteção. A gente pode até questionar os motivos, e certamente boa parte disso é uma ideia de abraçar a estrutura como ela é, porque é interessante manter o poder do jeito que ele está. E isso eu tô falando das federações, das entidades do futebol. Mas qual que era a principal ameaça aí? E segundo o Guardian, quando surge a ideia de retirar ou não permitir visto de trabalho para jogadores estrangeiros que atuassem nos clubes ingleses na Superliga. E aí está um ponto determinante. Os clubes vão conseguir ser fortes, vão conseguir se manter no mais alto nível se não puderem contratar estrangeiros, que é a base do futebol internacional hoje, é essa movimentação, essa busca por reforços, é concentrar os principais jogadores do mundo nas principais ligas. Ali estava um ponto complicado que a federação e o governo inglês conseguiram bater. Eles conseguiram botar um dedo numa ferida muito grande. E ali os clubes ingleses precisaram recuar. É claro que eles vão adotar o discurso de que a gente sentiu que o nosso torcedor não queria, a gente ouviu, deu ouvido ao nosso torcedor. Mais ou menos, porque muitos desses proprietários não estavam nem aí para o que os torcedores pensavam. E talvez eles até tenham se enganado quando eles tentaram dimensionar o que poderia ser uma eventual rejeição. Porque eles até poderiam pensar: o torcedor pode não gostar, mas não vai nem ligar. Quando a gente contratar um jogador melhor, tá tudo resolvido. Mas os torcedores fizeram questão de se manifestar. E de se manifestar de uma forma enfática. E não só os outros torcedores, mas os torcedores dos 6. E as manifestações foram muito mais fortes na Inglaterra do que nos outros países envolvidos, né? Do que na Espanha ou na Itália. Inclusive, muito legal, eu coloquei na foto aí do vídeo, né? Na foto de capa ali do vídeo, na thumb, o cartaz do torcedor do Chelsea falando: nós queremos nossas noites frias em Stoke. Isso é uma alusão muito legal, uma frase que ficou muito marcada ao longo da última década na Inglaterra. O Stoke teve momentos bons na Premier League e era uma pedreira enorme. Então, começou como uma frase séria e depois virou uma grande ironia, praticamente um meme do futebol inglês, que é dizer que você é bom mesmo? Aquele jogador é bom mesmo? Aquele time é bom mesmo? Então a gente vai precisar ver como ele vai se sair numa noite fria e chuvosa em Stoke, que era um ambiente complicadíssimo de jogar. Então o torcedor do Chelsea levou para a manifestação o "queremos nossas noites frias em Stoke", o que era muito simbólico sobre essa ideia de como cada um se sente como parte da estrutura do clube dentro da estrutura do futebol inglês, e como o torcedor não queria se desvincular disso. O Stoke hoje está na segunda divisão, mas o torcedor quer o gostinho de poder enfrentar esses times de níveis diferentes. Inclusive o Museu Nacional do Futebol da Inglaterra entrou em contato no Twitter, está tentando entrar em contato com esse torcedor para transformar esse cartaz numa peça de museu, o que é muito legal, porque vai simbolizar um dia histórico, uma semana histórica do jogo. Mas enfim, esse é um lado, né? A gente não pode ser ingênuo no sentido de achar que só a torcida mudou o rumo da história. A gente também não pode ser ingênuo de cair no discurso do Florentino Pérez, por exemplo, presidente da Superliga aí do Real Madrid, quando ele fala sobre o único jeito de salvar os pequenos é aumentando o dinheiro para os grandes. Não é, a gente sabe que não é. Na verdade, essa sempre foi uma ideia de aumentar as receitas dos clubes que se auto-intitulam gigantes, os maiores, porque eles não querem diminuir os gastos, porque eles não querem diminuir uma eventual distância da desigualdade para os menores e médios. Então eles queriam aumentar a grana para eles, e não seria isso que salvaria os outros clubes, muito pelo contrário. Essa seria uma forma de olhar apenas para esses clubes. Florentino Pérez até toca em alguns pontos importantes. Quando ele fala, por exemplo, na
diminuição do interesse de jovens em relação a assistir uma partida inteira, isso é um fenômeno que tem acontecido, tem sido muito registrado. Então existe sim um debate que é importante a parte disso. Assim como é natural esse debate sobre a construção de um calendário que seja diferente, talvez privilegiando mais jogos em âmbito continental, para que a competição continental tenha mais jogos. E a gente vai chegar nesse tópico também. Um outro ponto é a gente não cair na ingenuidade de que, eles estavam blefando. Eles fizeram isso só por uma questão de poder, para mostrar ali e conseguiram o que queriam. Mais ou menos. Eles até podem ter conseguido que a UEFA tenha demonstrado que pode sim dar mais dinheiro para os clubes na Champions. Essa pode ser uma vitória, mas a gente precisa pensar em todo o processo e como esse processo gerou desgaste. Gerou desgaste porque os donos saem com a imagem muito arranhada com os próprios torcedores e eles tiveram uma rejeição muito maior e muito direcionada a eles. Se a gente for pensar... o Woodward caiu, renunciou no Manchester United. Os clubes perdem poder dentro das entidades, porque, por exemplo, o Agnelli saiu da Associação Europeia de Clubes, então algumas cadeiras que eram ocupadas por esses caras não são mais e passam a ser ocupadas por quem tinha uma visão contrária à da Superliga, tanto que na manhã dessa quarta-feira já saiu a notícia de que a ECA, a Associação Europeia de Clubes, já está pressionando a UEFA para que ela revise a mudança de Champions que foi anunciada na segunda-feira, porque aí tem um outro ponto que a gente precisa olhar. O foco ficou todo na Superliga e nos problemas de um formato equivocado que foi apresentado, de um formato com falhas graves. Mas o formato que foi apresentado pela Champions, que ficou ofuscado, também tem algumas questões. Primeiro, o regulamento não é fácil, o regulamento não é simples. Ele já vai por um caminho em que claramente tem uma pressão por trás de ampliar o número de datas europeias, que era o que muitos desses clubes queriam, só que eles não estavam satisfeitos ainda com o que a UEFA apresentou como mudança. Então a UEFA apresentou uma Champions que vai de 32 para 36 clubes, que deixa de ter fase de grupos, que passa a ter uma primeira fase com 36 clubes numa tabela única, cada um jogando 10 vezes contra adversários que não vão ser os mesmos, o que gera uma desigualdade, o que gera um desequilíbrio técnico naturalmente, e que gera também algumas vagas novas, que eu expliquei no vídeo lá em que eu falo sobre o formato, mas duas delas são muito questionáveis, porque são muito absurdas e porque vão num caminho parecido com o que o da Superliga queria. A Superliga não queria vaga cativa para os membros fundadores, a UEFA nesse novo formato com 36, ela garante 2 vagas para os melhores clubes ranqueados no coeficiente, que não tenham se classificado diretamente para a fase de grupos da Champions. Ou seja, ela está dando um jeito de proteger, ela está aumentando a proteção a um clube desse grupo que eventualmente não se classifique. Por exemplo, numa Premier League, não eram 6 os clubes da Superliga? 4 vão se classificar via Premier League. É muito provável que o clube seguinte, que esteja fora da Champions, seja um dos principais no ranking de coeficientes. Então ele vai passar a ganhar uma vaga direta. Então, aí tem um ponto muito questionável. Se a UEFA quer aumentar o número de datas, acho que é um caminho inevitável. A gente pode debater o formato, que eu não acho dos melhores porque não é simples de entender. Mas essa vaga cativa, essa vaga por ranking de coeficiente, para mim, é um desastre, assim, é um absurdo porque a gente espera de uma Champions que é a recompensa pela temporada anterior nas competições mais diversas dos países que compõem a entidade europeia. Então, aí acho que tem alguns pontos aí. E só outros conflitos, né? Eu deixei até anotado aqui. A gente viu, além da questão de desgaste dos donos, a gente viu patrocinador rompendo, por exemplo, com o Liverpool, a gente viu investidor que já estava pronto para colocar essa grana, então isso gera um desgaste. Como que vai ser essa ruptura da liga, esse fim da liga, se a Superliga já estava tão adiantada assim com as ideias, com o dinheiro por trás e tudo? Como que vai ser esse processo para se desvincular dessa liga da parte dos clubes que entraram e agora recuam? A Premier League está tendo um debate também, os 14, ou seja, os clubes fora os 6 rebeldes, entre aspas, estão debatendo se esses 6 merecem punição. É um outro ponto que mostra um enfraquecimento. Então teve derrota sim. Eles até podem ter conquistado e já tinham conquistado algumas vitórias em mudança de formato, talvez agora com maior parte de dinheiro, com um maior bolo para ser dividido do dinheiro da UEFA, mas tem algumas derrotas bastante nítidas da parte desses caras. Conflitos com os próprios jogadores, a gente viu manifestações mais fortes de alguns desses jogadores e de ídolos, por exemplo, Ferguson no Manchester United, para citar um. Então ali tinha um atrito claro entre proprietários, entre diretoria do Manchester United e um ídolo gigantesco da história que estava deixando claro que aquilo ia contra a história do clube. Isso eu estou citando só no caso do Manchester United. E aí é importante até para fechar um ponto que eu tinha
que eu não bati tanto nessa tecla no vídeo de ontem, quando eu dei opinião falando que sou contra esse formato da Superliga, apresentando alguns problemas muito nítidos da Superliga na minha visão, muita gente olhou como se essa posição fosse uma defesa da estrutura enquanto UEFA, enquanto FIFA, coisa do tipo. Não necessariamente. Eu não tenho o menor problema se os clubes se organizarem e quiserem romper com a UEFA, com qualquer que seja a entidade, porque eles podem sim organizar uma própria competição. Mas essa competição precisa ter uma estrutura, um sistema minimamente vinculado ao que existe em termos de subida e descida, de acesso para as diferentes nações, para ficar minimamente justo. Então o problema aqui não era romper com a UEFA, não era criar uma competição para rivalizar com a Champions, era criar um formato torto, um formato muito falho, com erros absurdos. E aí a gente precisa de novo bater nessa tecla. Foi uma vitória da UEFA contra a Superliga. Não foi necessariamente uma vitória dos pequenos contra os grandes, porque os pequenos vão continuar agora numa estrutura que tem seus problemas, e esses problemas foram exatamente os que levaram a ideia da Superliga. E a Superliga não morre aqui, ela vai mudar a forma de debater, e provavelmente quando ela voltar a ser apresentada como projeto, o projeto dificilmente vai ter ideias tão absurdas, porque eles entregaram um projeto que ia ao extremo dessa ideia de criar um grupinho exclusivo. Mas a ideia não morre aqui, porque certamente esses caras, esses clubes, vão continuar interessados no maior número de jogos e no maior poder sobre a grana que pode ser distribuída. Essa ideia da Superliga, o Florentino Pérez falava em 2009, então a gente também não pode ser ingênuo de pensar: morreu a Superliga, acabou, tá tudo certo. Primeiro porque não tá tudo certo, porque é a estrutura atual que leva a essa necessidade de debate sobre Superliga. E aí a gente precisaria debater como as ligas nacionais precisam se mexer e talvez como alguns clubes e instituições saiam fortalecidos agora para tentar lutar por mudanças também. E a gente precisa lembrar que a Superliga vai voltar como ideia. Ela nunca tinha ido tão longe, porque dessa vez existiu uma liga de fato. Algo foi além. Os clubes romperam, pelo menos durante algumas horas, com a estrutura conhecida do esporte. Mas ela também nunca tinha tido uma rejeição, uma resposta tão negativa, muito maior do que esses caras certamente esperavam. Então não é um assunto que acaba aqui não. A gente vai ter não só desdobramentos essa semana sobre o que vai acontecer exatamente, mas acho que a gente vai voltar a falar nesse tema em meses, anos, porque não é algo que simplesmente desaparece da noite pro dia não. Mas conta aí com os comentários de vocês. Um abraço para todo mundo e até a próxima.